Estamos agora na parte 2 da lição 11 do terceiro trimestre. Vamos aqui para o ponto 3, que é a palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Deuteronômio 31, 9 a 12. Além da leitura da lei de Moisés que se fazia a cada sábado, Atos 15, 21, os escritos dos profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo, em convocação solene a cada 7 anos. Vamos lá. Eu já comentei no ponto anterior, na primeira parte do estudo, agora vou comentar na segunda parte. Eu já até tinha comentado sobre isso. Todo sábado se ia na sinagoga, principalmente depois do cativeiro babilônico. Eles tiveram, como não havia templo em Babilônia, foram 70 anos de cativeiro, então eles fizeram sinagoga, lugares menores onde eles se reuniam. Quando eles voltaram, esse hábito continuou, e você vai ver no tempo de Cristo, eles se reuniam. Também os judeus continuaram, depois para o Império Romano, divididos em vários lugares, e em cada lugar tinha sinagoga. Paulo ia pregar nas cidades dos romanos, e os judeus lá se reuniam na sinagoga, um lugar que reunia os sábados para estudar a palavra de Deus, especialmente a lei de Moisés, para que eles lembrassem do mandamento do Senhor. E tinham que fazer uma santa convocação, segundo a lei de Moisés, se faziam ou não faziam, muitas vezes a gente sabe que não fizeram, durante a sua história, de 7 em 7 anos, para ler também os escritos dos profetas. Porque a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento é dividida em partes, diferente do nosso. E eles liam essas partes para que pudessem aprender a palavra de Deus. Pastor, isso que tem a ver conosco hoje? Não, nós estamos falando só do Antigo Testamento para você ver como é que era. Hoje nós vamos ver aqui, Jesus ordenou o ensino da sua palavra, e hoje nós temos muito mais ferramentas, muito mais possibilidades do que eles tinham naquele dia. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardar tudo que ele tinha mandado. Está aqui em Mateus capítulo 28, 19 e 20. Eu sei que é um texto bastante conhecido, meu amado irmão, ou pelo menos, se não deveria ser de nós os cristãos. Mas o que diz no versículo 19 e 20? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na grande comissão de Cristo, que está em Marcos 28, em Mateus 28, Marcos 16, Mateus fala de ensino e Marcos fala de pregação. Porque é assim, meu amado irmão, e de fazer discípulo. O que é discipular? É alguém que vai aprender com você aquilo que você já também aprendeu. Eu vou ensinar não somente por palavras, eu vou ensinar, temos falado isso muito nas nossas reflexões, por atitude, por ações, pela maneira de nos portar. Nós precisamos fazer isto. O novo convertido que vem para a igreja precisa olhar em nós e ver algo diferente. Até o mundo, vamos pensar até com o novo convertido não. Vamos conversar com a pessoa que não. Estamos tentando evangelizar um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, um parente, um familiar. Ele tem que olhar para nós e ver algo diferente. E ter o desejo também de que a sua vida seja mudada. E aí ele se torna um novo convertido, entra para a igreja e tal. Mas ele começa, ele mesmo batiza, ele precisa aprender. Então tem que discipulá-lo, aprender. Escola dominical, enfim. E até, se for possível, dentro da medida possível, o irmão que mora mais perto, que tem uma amizade com aquela pessoa, também ir à casa dela, sentar com ela, conversar sua palavra, tirar suas dúvidas. E se houver uma dúvida, não, levar ao pastor para o esclarecimento, para a oração junto, para que essa pessoa possa crescer espiritualmente. Então, é fundamental o conhecimento e o ensino da palavra de Deus. Jesus não é um pedido, Jesus não deixou um pedido para a sua igreja. Se vocês quiserem, se estiver dando projeto, então vocês vão ensinar. E se você não quiser, também não precisa não. Não, tem que ensinar. Pregar, fazer o apelo, a pessoa pode aceitar a Cristo como Salvador, e ensinar a palavra de Deus. É fundamental. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Então agora ele sai de Jesus, no Novo Testamento, e vai para o apóstolo São Paulo. Vejamos. Então ele dá
3 palavras que Paulo disse. Não precisa nem abrir a Bíblia, porque ele cita cada uma delas aqui. E as duas primeiras são a Timóteo, um pastor a qual ele tinha colocado sobre a igreja, pastor da igreja de Éfeso e provavelmente outras igrejas também. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Então, a primeira orientação, ele pede, conjuro-te, pede com bastante força, que Timóteo pregue o quê? A palavra. Meu irmão, eu quero fazer uma crítica aqui construtiva. Nós estamos aqui para falar mal de ninguém, nem nada disso. Mas olha só, preste bem atenção. Hoje temos ouvido muita coisa na televisão, na internet. Alguns estão pregando autoajuda. Pastor, o que é autoajuda? É aquele negócio de você falar para... Autoajuda é você se ajudar a si mesmo. Então eu falo para mim mesmo, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu vou fazer, eu vou acontecer, e aí você então consegue. Mas, irmão, a Bíblia não diz isso. A Bíblia manda eu me adequar à vontade de Deus. Eu não tenho que ter fé em mim mesmo. Eu tenho que ter fé em Deus. Acreditar nele. Confiar nele. Aí ele, o Senhor, vai me ajudar. Aí ele vai me ajudar a que eu possa me conhecer a mim mesmo, saber as minhas falhas, os meus defeitos, me subordinar à sua palavra, ao seu querer, à sua vontade, e possa vencer isto. Mas quem vai me dar a vitória não sou eu, é ele. Outros estão pregando psicologia, filosofia, enfim, uma série de coisas. Paulo mandou a Timóteo pregar a palavra, o evangelho. Eu já disse aqui várias vezes assim, vou fazer aqui definiria o evangelho de forma simples. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará para buscar a sua igreja. Pregou isso. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pessoas precisam saber isso. Precisam saber que Jesus salva, que é o fundamental. Mas também que ele cura. Ele cura a enfermidade. Ele também liberta o homem. Transforma a vida do homem. Batiza com o Espírito Santo, fundamental. O crente tem que saber isso, orar, buscar o batismo do Espírito Santo e saber que ele brevemente voltará, nunca esquecer disso. Então, aí hoje ficam inventando muitas coisas e aquilo, evangelho social, evangelho não sei o que lá, evangelho isso, evangelho... O irmão precisa saber da palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Aí vai demais. Entre muitas testemunhas ouvistas, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar aos outros. E aí já fala de uma preparação. Ele ouviu, Timóteo ouviu dele. Ele ouviu de Cristo. O Senhor apareceu a ele e ensinou a ele. Ele era uma grande autoridade, um apóstolo, um homem de Deus. Agora Timóteo preparava homens fiéis, homens que estivessem realmente buscando o Senhor, fossem fiéis à sua palavra, ensinasse a eles e que eles ensinassem a outros. Esse é o que eu falei antes, no ponto anterior, lá na situação de pregar a palavra e depois discipular. Ensinar pessoas. Ensinar o quê? A palavra, meu amado irmão. Deus, quando eu digo aqui, eu tenho muitos livros, está aqui em frente a mim, tem a minha estante, eu estou pregando aqui, e na minha frente, os irmãos não estão vendo, logicamente, estão vendo o vídeo, está a minha estante. Livros demais. Além das que estão expostos, há livros guardados na parte de baixo, que eram do meu pai, livros antigos, muito bons. Eu já cheguei a ter, agora não tenho mais, doei até para a igreja, já doamos uma vez para um missionário, revista da Escola Dominical desde 1981, todas elas, eu tinha todas as revistas, mas por falta de espaço, doei para a igreja e depois foram dadas até para um missionário, quando eu estava lá em Minas Gerais. Enfim, tudo isso é importante. Ter bons livros, tem acesso à internet, estudos bíblicos, a palavra, tudo isso é importante, maravilha. Nos ajuda, nos dá o subsídio. Vou ser franco, eu sempre falo para os irmãos, gosto muito de um subsídio da Escola Dominical que nos ajuda, do professor Caramuru, aqui na internet, li alguma coisa antes da lição, alguma coisa também, trouxe aqui para falar aos irmãos dentro dessa lição, mas o que é mais importante? É a palavra de Deus, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo.
essa não posso deixar de ler, essa não posso deixar de acreditar, essa não posso deixar de duvidar, e ela que eu tenho que ensinar. Porque talvez um livro de um autor cristão, evangélico, ele pode dar uma opinião ali dele, mas que não é inspirado pelo Espírito Santo. Então eu não posso considerar aquele livro, qualquer livro escrito por qualquer homem, que se diga profeta, que se diga missionário, que se diga apóstolo, que se diga isso, que diga aquilo, dizer que aquele livro tenha mesmo o mesmo inspiração, o mesmo valor para nós cristãos do que a palavra. Não, é a palavra em primeiro lugar. Os outros entram apenas para nos ajudar, às vezes lemos alguma coisa, concordamos, outra não, e vamos ensinando a palavra, ensinar a palavra. E por último ele diz, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, Romanos 12:7, aí já está falando diretamente à igreja, ele fala do, né, aquele que auxilia as pessoas, passam com zelo e tal. Ele diz, se alguém quer ensinar, dedique-se a isso. É importante, é um dos ministérios maravilhosos na igreja, o de professor, de ensinador. Síntese do tópico 3. A palavra de Deus deve ser ensinada porque é a ordenança de Deus, ratificada por Jesus e confirmada por os apóstolos. Ou seja, no Antigo Testamento, o Pai falou lá, né? Deus, Jesus também é Deus, o Espírito Santo também é. Jesus ratificou isso, falou para ensinar, e os apóstolos depois vieram ratificaram também e confirmaram também o que Jesus disse. É necessário o aprendizado da palavra. Vamos aqui adiante. E agora, resultados do ensino da palavra de Deus. Bom, quando vemos Esdras tendo a ordem para ensinar, vindo ensinar, o resultado que deu no povo, entre aspas, né? Ali o povo chorou, aquela coisa toda. Por que temos que ensinar o mandamento? São agora o resultado. Se ensinar a palavra, o que vai acontecer? Então vamos lá, o ensino da palavra gera temor a Deus. Deus falou, ajunta-me o povo, eu farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio 4:10. Guarde os mandamentos do Senhor para o temer. Vou repetir para os irmãos. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Nós não podemos servir a Deus por medo. Medo do inferno, não. Temer a Deus é respeitá-lo. É crer nele e confiar nele. Então veja bem, meu amado irmão. Nós cremos num Deus todo-poderoso. E a nossa fé tem que ser essa. Se não é, tem alguma coisa errada. O Deus que nós cremos, ele existia antes de qualquer pensamento. Não temos como entender quando Deus iniciou. Não tem início nem fim. Enfim, Deus sempre existiu. De eternidade a eternidade tu és Deus. Em determinado momento, ele resolve criar a terra. E aí ele pega e cria todas as coisas. E no sexto dia, ele cria o homem. A sua imagem e sua semelhança, a coroa da criação. Soprou nele o seu espírito e o homem se tornou alma vivente. Fez uma companheira para ele chamada Eva, colocou ele num lugar maravilhoso chamado paraíso, deu uma ordem para que ele obedecesse, não comesse numa árvore, ele desobedeceu, e Deus teve que expulsá-lo do paraíso, e aí o pecado adentrou ao mundo, por causa de Adão e Eva lá, e todas as consequências tais. Foi esse Deus que inspirou todos os autores da Bíblia, sacaram cerca de 40 homens, durante 1.600 anos, a escreverem a Bíblia. Pastor, a Bíblia está escrita para provar que Deus é Deus? Não, meu irmão, Deus não precisa provar. Deus você tem que crer. Quando você começa a achar que eu tenho que... 2 mais 2 é 4, eu acredito. Deus não tem como eu provar, não tem como botar 2 mais 5 para dizer que Deus é Deus, não. Aí, meu amado irmão, acabou. Você tem que crer em Deus, ponto. Ele existe. Porque muitos passaram a crer durante o tempo numa explosão, numa evolução, para ver tudo que está aí. Nós queremos numa criação, um Deus que criou, um Deus que sustenta, um Deus que guarda, e um Deus que mesmo no momento difícil do pecado do homem, enviou a sua salvação através do seu próprio Filho, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, veio a essa terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, enviou o seu Espírito Santo e brevemente voltará para arrebatar a sua igreja. E isto é a palavra de Deus. Isso é o projeto de Deus, é o plano de Deus, eu tenho que crer nisto. Aí eu crendo nisto, crendo na sua palavra, crendo nos seus mandamentos, aí realmente eu mostro que eu tenho temor de Deus. Eu perco o temor, demonstro que eu perco o temor quando eu começo a questionar a Deus, quando eu começo a não acreditar na sua palavra, quando eu começo a dizer que
a Bíblia é assim, mas não era bom para aqueles dias, para hoje não é. Aí, meu amado irmão, o temor acabou. Enquanto eu estou na palavra, então, e é por isso que ela tem que ser lida sempre, ensinada sempre, para que possa haver o temor em nossas vidas. P. Pelo temor de Deus, o crente se aparta do mal e desvia do mal, Provérbio 3,7, desvia do mal, Provérbios 6,6, e aborrece o mau caminho. Sim, meu amado irmão. Porque é através da palavra que eu entendo que está errado. Eu entendo que eu não devo fazer. Deus sempre fez isso. Enquanto não tinha a palavra escrita, Deus falou para Adão e Eva, ó, se comer daquela árvore, morre. Deus disse para Caim, o pecado já é a porta, cabe a ti dominá-lo. O Senhor foi dando as ordens. Noé ficou lá 100 anos fazendo aquela arca. E certamente aquele povo perguntou para ele, não é porque você está fazendo a arca, porque Deus vai destruir pelo dilúvio. O povo se arrependeu? Não. E assim foi. As ordens de Deus eram desobedecidas, Faraó teve oportunidade, mas endureceu seu coração e não ouviu. Enfim, é a palavra que vai nos mostrar o que é certo e errado. Muitas vezes a gente luta contra a palavra. Você olha a palavra, vê que a palavra diz que você não deve fazer certa coisa e você fica lutando com isso. Será que é? Será que não é? Porque você tem vontade de fazer aquilo. Então, meu amado irmão, é a palavra, vamos lá, vou repetir para você. Nos aparta do mal, nos desvia do mal e elas vão nos aborrecer o mau caminho. Jesus disse, tem uma porta larga e uma porta estreita, tem um caminho largo e um caminho estreito. E é o estreito que vai levar para o céu, e é a sua palavra. Como resultado do ensino da lei no dia 10, o povo confessou os seus pecados, apartou-se dos deuses estranhos, adorou o Senhor seu Deus, e com ele fez firme conserto. A palavra de Deus é o poder de Deus. Então veja o resultado que deu lá. Confissão de pecados. Porque a palavra que não é o homem, o ser humano, uma lei criada na igreja. É a palavra. A palavra vai me mostrar. Se eu for sincero com Deus, ler a palavra com sinceridade, pedir que o Espírito Santo me revele, eu vou ver onde eu estou errado e onde eu tenho que consertar. Então, confessão. Apartou-se dos deuses estranhos. Pastor, nós somos servos de Deus, não temos Deus. Cuidado, meu amado irmão. Deus estranho não precisa ser aquela imagem, vermelha, com um chifrezinho, com rabo lá, com tridente na mão, para dizer, não, eu não adoro isso, pastor. Eu sei que você não adora, eu também não adoro. Mas qualquer coisa que você coloque neste mundo, mais importante do que Deus, e aí pode ser trabalho, pode ser qualquer coisa, vira uma imagem, vira uma adoração, vira uma idolatria. Então, cuidado. A palavra faz que a gente se afaste desses deuses estranhos. O povo também adorou a Deus, pela palavra. E, por fim, fez um concerto com Deus. Não, nós queremos servir o Senhor. Nós sabemos que depois, pós-cativeiro, é isso que nós estamos aprendendo nesse trimestre inteiro. Pastor, quando ele voltou do cativeiro, eles não cometeram mais pecado? Não. Eles continuaram cometendo pecados porque eram seres humanos como todos nós somos. Mesmo depois de Cristo vir a esse mundo, e nós temos parte da igreja, nós ainda erramos, imagina aquele povo antes. Mas um pecado eles deixaram de cometer, como nação. Talvez um ou outro judeu possa ter cometido, mas eles como nação não. A idolatria, deuses falsos. Eles serviam um Deus único e verdadeiro. Até por causa daquele zelo, muitas vezes eles erraram por causa disso. Mas eles serviram um Deus vivo e verdadeiro. Antes, ele foi para o cativeiro por causa da idolatria, por abandonar o seu Deus. Depois do cativeiro, jamais. Eles sempre buscaram a presença do único e verdadeiro Deus. E a palavra de Deus é o poder de Deus. Eu vou até ler para você, porque esse texto é completo, né? É o texto da Reforma Protestante. Deus usou para que Martinho Lutero, no meio de um momento muito difícil da vida cristã, pudesse fazer a Reforma Protestante. O versículo 16 de 1 Romanos diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, a palavra de Deus é poder para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Vamos aqui adiante. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Estas normas dão formas à manifestação da nova vida, daquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Ezequiel 36, 27. Vejam alguma dessas manifestações na nova vida. Importantíssimo, meu amado irmão.
Isso aqui é bem profundo. Né? O crente é honesto a toda prova. Pastor, vamos ver aqui alguns desses versículos. Vamos ver aqui. O que diz aqui Romanos 12, 17? Eu espero até que você leia todos. Espera bem. A ninguém torneis mal por mal, procurar as coisas honestas perante todos os homens. Então, o crente é honesto. O crente não faz desonestidade. O crente não faz gato. O crente não finge que pegou um dinheiro emprestado com a pessoa, esqueceu que pegou e não paga. Nada desonesto. O crente não fura a fila. Não faz essas coisas que o povo acha que é normal fazer. Não. O crente é honesto. Tem que ser honesto. A palavra faz isso na vida do crente. B. O crente jamais mente. O crente tem um testemunho de sua consciência no Espírito Santo que não mentiu. Jesus disse, seja porém eu posso falar sim, sim ou não, não, porque que passa disso é de procedência maligna. Se é sim, é sim, se é não, é não. O crente jamais mente, não deve mentir, não deve viver mentindo. Pastor, mentir mas você não pode mentir. O marido não pode mentir com a mulher para o marido, o pai para o filho para o pai, o irmão para o irmão, o pastor para a sua ovelha, a ovelha para o seu pastor, o trabalhador para o seu patrão, o patrão para o seu trabalhador. Qualquer posição que você se achar cristão, você não pode mentir. Essa é a ordem de Deus. Não, pastor Hélio está inventando, não. Se alguém fosse inventar aqui, era Eurico Begsta, mas ele também não inventou. Ele está falando da palavra, citando textos bíblicos, a palavra de Deus, para que você possa entender isso na sua casa. Terceiro ponto, o crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava não furte mais. Zaqueu, depois de salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado. Zaqueu era um coletor de impostos. Não era até um problema ser um coletor de impostos, mas ele se apropriava de coisas, ele cobrava mais, ele fazia coisas que não deveriam. Ele defraudava quando ele mesmo falou que fazia. Quando ele conhece a Jesus, sobe naquela árvore, Jesus pede para entrar na sua casa, a primeira reação dele de mudança foi devolver tudo que ele tinha roubado. Pastor, então devo devolver? Não, você não deve nem roubar, meu marido. Nem pensar na sua mente tirar algo de alguém, roubar. Por isso que eu falei antes, eu falei até no primeiro, gato, não pode haver de crente, gato de net, gato de light, você está roubando, meu marido, não pode. E assim por diante, qualquer coisa. Chegar lá no seu trabalho, tem aqui 2 sabonetes, eu vou levar um para casa porque o patrão está rico. Não é seu, é do teu patrão. Ele comprou com o dinheiro dele. Então, nada disso. Eu estou citando coisas simples, meu amado irmão, para você entender. Não, o crente jamais se apodera de alguma coisa que não é dele. Zaqueu, por acaso, tinha feito, porque ele se converteu depois e devolveu tudo aquilo que ele tinha pegado de errado. O crente vive uma moral, um exemplo de pureza. A prostituição e toda impureza, nem ainda se nomeia entre vós. Nada. Adultério, fornicação, prostituição, nada. O apóstolo Paulo chega a dizer lá, na carta dos Coríntios, todo pecado é fora do corpo, mas a prostituição é no corpo. Ligarei meu corpo a uma meretriz? Não, porque eu estaria fazendo um só corpo com ela e estaria, então, infringindo de forma grave a lei de Deus. De forma alguma. Temos que ter isso na nossa mente. O crente tem que fugir da impureza sexual de todas as maneiras, porque o diabo vem tentar, isso ele vem. Mas o Senhor dá a força para vencer. O crente jamais dá falso testemunho de alguém. Falso testemunho, pastor, isso é perigosíssimo, meu amado irmão. Alguém falar alguma coisa de outra pessoa sem ter certeza absoluta. Hoje nós estamos na época das fake news. Aí sai uma notícia lá, político tal roubou isso, mas aí aquilo é mentira, é uma montagem que fizeram para tentar prejudicar aquela pessoa. E tem cristão que fica repassando isso. Isso é falso testemunho. Se eu estou falando só de uma coisa fake news, mas eu poderia dizer, conversa nos WhatsApp da vida, falar coisa no Facebook, enfim, qualquer lugar que você vai falar coisas que não são verdadeiras. A palavra do crente diz, vou voltar ao ponto anterior que diz, sim, sim, não, não. Passou disso é de procedência maligna. Jamais falar alguma coisa de alguém em que você tenha certeza absoluta. E mesmo que você tenha certeza absoluta que alguém fez algo, mesmo assim a Bíblia manda você orar pelo teu irmão, conversar com ele e tentar dissuadi-lo daquela situação que ele está fazendo errado. E temos ainda o crente... esse é o último ponto. Pelo conhecimento, podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Vamos aqui para o último ponto, já estamos encerrando o estudo. O ensino da palavra dá conhecimento.
A igreja de Corinto foi enriquecida porque, pelo ensino da palavra de Deus, havia recebido conhecimento. 1 Coríntios 1,5. Consideremos. O conhecimento consolida a força, Provérbios 24,3. Porque pelo conhecimento podemos saber que nos é dado gratuitamente por Deus. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar plena libertação. Conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. E B, pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus que nos dá graça para agradá-lo. Importantíssimo, amado. Primeiro, eu tenho que conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Como é que eu conheço a vontade de Deus? Pela palavra, meu amado irmão. Pela palavra. E volto a dizer o que nós estudamos na semana passada. Pastor, Deus fala de outras maneiras? Fala, meu amado. Deus pode falar sobre sonhos, revelações, visões, palavra profética, mas todas elas têm que ser comparadas com a Bíblia e temos que ter o discernimento espiritual para entender que aquele irmão usado, que teve um sonho conosco, que teve uma revelação, que teve uma visão, que falou profeticamente, não é um irmão que já conhece os nossos problemas, está falando apenas alguma coisa que já conhece, ou outras fontes, enfim. E a palavra tem que se cumprir. Mas tem que conhecer a palavra. E segundo, meu amado, mas quanto ele está dizendo, eu quero agradar a Deus. E Deus é que me move. Não é eu o meu esforço, eu quero agradar a Deus. Então eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou agradar a Deus. Não. Eu só vou agradar a Deus se eu fizer aquilo que Ele mandou eu fazer para agradá-lo. Não é o meu esforço, com o meu pensamento, com a minha maneira de pensar, que eu vou agradar a Deus. Eu vou agradar a Deus de acordo com a sua palavra. Me diz para fazê-lo. Recentemente, numa reflexão, eu falei, o Senhor disse, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará ao reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então, cuidado, meu amado irmão. Muita gente hoje, no século XXI, está achando que está abafando, agradando a Deus com o que está fazendo. Só que não está fazendo aquilo que Deus quer que faça. Então, vá para a palavra de Deus e fique com ela e faça a vontade de Deus. Para terminar, assim, desse tópico, o ensino da palavra de Deus gera temor, estabelece normas espirituais nos crentes e dá conhecimento. Eu vou terminar só com o subsídio bibliológico. Quando o povo ouviu e entendeu a palavra de Deus, todos experimentaram uma profunda convicção do pecado e da culpa. Os textos da lei que continham uma clara revelação da condição espiritual do povo podem ter sido Levítico 26 e Deuteronômio 28. Trechos estes que falam da bênção ou juízo divino conforme a obediência ou desobediência ao povo à palavra de Deus. Tem gente que pega algum versículo e fala, se eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo e tal, mas lá em Deuteronômio diz assim, se atentamente ouvides a voz de Deus e permanecer, aí Deus vai fazer isso com você. Esquecem essa primeira parte e pegam só a outra. Nos avivamentos, o choro, quando acompanhado de profundo arrependimento, é um sinal de operação do Espírito Santo. Sentir tristeza pelo pecado e abandoná-lo resulta em perdão divino e alegria da salvação. Choro acompanhado de profundo arrependimento. Então a palavra faz tudo isso na nossa vida. E temos que dedicar o nosso tempo, a maior parte do nosso tempo que nós pudermos, que tiver à nossa disposição, ao conhecimento da Bíblia Sagrada. Deus possa nos abençoar, se Deus assim permitir. No próximo domingo estaremos com o estudo da lição número 12, já quase terminando o trimestre.